pessoal, vamos para mais uma questão agora do Enem de 2014. Vamos às informações em português. Implementar políticas adequadas de alimentação e nutrição é uma meta prioritária em vários países do mundo. A partir da campanha If You Can't Read It, Why Eat It?, os leitores são alertados para o perigo de a. Acessarem informações equivocadas sobre a formulação química de alimentos empacotados. B. Consumirem alimentos industrializados sem o interesse em conhecer a sua composição. C. Desenvolverem problemas de saúde pela falta de conhecimento a respeito do teor dos alimentos. D. Incentivarem crianças a ingerirem grande quantidade de alimentos processados e com conservantes. E. Ignorarem o aumento constante da obesidade causada pela má alimentação na fase de desenvolvimento da criança. Vamos às palavras-chave. Nós temos aqui o verbo modal can. Nós já vimos esse verbo em um outro vídeo com mais detalhes. Mas se você bem lembra, can significa poder e pode ter o sentido de habilidade, ability, ou de possibilidade, possibility. Então, a frase é If you can't read it, why eat it? Seria algo como se você não conseguir, se tiver o sentido de habilidade, lê-lo, por que comê-lo? Ou se você não puder lê-lo, por que comê-lo, se tiver o sentido de possibilidade. Cabe a nós analisarmos o texto e verificar se can, nesse contexto, é habilidade ou possibilidade. Continuando. Temos aqui o verbo know, que é o verbo saber ou conhecer. Ele está na sua forma imperativa, portanto, isso é um comando, uma ordem ou, no mínimo, um forte aconselhamento. Ele diz, know what you're putting in your body. Saiba ou conheça o que você está colocando no seu corpo. O fato do trecho estar nos alertando para que conheçamos o que colocamos no nosso corpo não nos dá a certeza do significado de can nesse contexto. Sabemos, no entanto, que quando ele diz se você não consegue lê-lo ou não pode lê-lo, se refere aos rótulos dos alimentos. Só não sabemos se ele não pode lê-lo porque os rótulos são muito complexos, ou não conseguem ou não podem lê-los porque não têm interesse em conhecer o que está sendo dito, a composição dos alimentos. Temos aqui também a palavra preservatives, que seria um falso cognato, porque, embora pareça com preservativos, significa, na verdade, conservantes. Ele diz nesse trecho, Many packaged and overprocessed foods and snacks are loaded with fillers and preservatives, que significa que muitos alimentos empacotados, os alimentos que vêm em embalagens, ou seja, não naturais, e superprocessados, processados diversas vezes, e lanches são lotados de enchimentos e conservantes, ou seja, são alimentos que não são naturais. Temos aqui a palavra illiteracy, uma palavra que utiliza o prefixo il. Quando nós temos uma palavra que usa um prefixo, nós temos que analisar primeiro a palavra base, que no caso seria literacy. Literacy significa alfabetização, instrução, domínio. Quando há literacy, há conhecimento, há instrução, você é alfabetizado em alguma coisa. No caso, está sendo utilizado o prefixo il, que mostra o oposto da palavra base. Portanto, illiteracy seria falta de conhecimento, falta de domínio, de alfabetização. Ao pé da letra, illiteracy significa analfabetismo. Então vamos lá, o que nós temos que descobrir aqui? A partir da campanha If You Can't Read It, Why Eat It?, os leitores são alertados para o perigo de. Qual é o perigo que eles são alertados a respeito? Nós vamos verificar as questões uma a uma, de baixo para cima. Vamos lá. Nós temos aqui são alertados para o perigo de ignorarem o aumento constante da obesidade causada pela má alimentação na fase de desenvolvimento da criança. Em nenhum momento é citado diretamente obesidade.
né? Não fala sobre isso. Então, essa não é a nossa questão. Incentivarem crianças a ingerirem grande quantidade de alimentos processados e com conservantes. De fato, eles citam que os lanches e as comidas embaladas têm uma grande quantidade de conservantes, mas eles não estão incentivando as crianças a ingerirem, pelo menos não nesse anúncio. Também não é nossa resposta. Nós temos a C, desenvolverem problemas de saúde pela falta de conhecimento a respeito do teor dos alimentos. Eles não citam diretamente problemas de saúde, isso fica meio que subentendido. Mas a segunda parte é dita no texto: falta de conhecimento por desejo, né, ou por falta de capacidade de entendimento a respeito do teor dos alimentos, é de fato citado aqui. Vamos deixar isso por enquanto. Nós temos o B, consumirem alimentos industrializados sem o interesse em conhecer a sua composição. Temos aqui mais uma possibilidade. E a letra A, acessarem informações equivocadas sobre a formulação química de alimentos empacotados. Nós já sabemos que ele se refere a não conseguir ou não poder ler as informações dos rótulos, mas ele não cita que as informações estão equivocadas. Elas estão lá, as pessoas não leem por não terem capacidade de entender ou por não terem desejo em saber essas informações. Portanto, a letra A não é também a nossa resposta. Então chegou um momento que não se trata mais de conhecimento de inglês, mas de capacidade de interpretação de texto. A resposta certa da nossa questão seria então B ou C. Há um trecho que diz o seguinte: That means less of the good stuff your body needs. Traduzindo, isso significa menos das coisas boas que seu corpo precisa. Ele se refere à quantidade de enchimentos e conservantes que as comidas embaladas têm. E nós sabemos que isso, em longo prazo, causa problemas de saúde, mas isso não ficou explícito no texto. E também não temos certeza de que as pessoas não leem os rótulos por falta de interesse em conhecer a sua composição. Portanto, vamos analisar da seguinte forma. O texto chama a falta de conhecimento sobre os rótulos de Food Label Illiteracy. E nós já vimos que seria algo como analfabetismo em relação aos rótulos dos alimentos. Por que as pessoas são ignorantes em relação ao que está escrito nos rótulos? Se os rótulos estão disponíveis, se as informações, embora sejam complexas, podem ser pesquisadas na internet, né, em dicionários, perguntando de outras pessoas especialistas. Enfim, as pessoas não leem o que significam as palavras dos rótulos porque elas simplesmente não querem ter trabalho. Portanto, a nossa resposta correta só pode ser a letra B. Os leitores são alertados para o perigo de consumirem alimentos industrializados sem o interesse em conhecer a sua composição.